Direto ao ponto. Nesse vídeo aqui, eu quero dizer pra você qual foi o passo a passo que eu segui para deixar de ser preguiçoso, burro e fraco e finalmente me tornar aprovado no concurso que eu queria. Aí você vai falar, nossa, Matheus, que ofensivo, né? Tá bom, se você quer alguém que vai passar a mão na sua cabeça, que vai dizer que tá tudo bem, aceite-se como você é, auto-amor, saúde mental, não é aqui que você vai encontrar, porque o meu objetivo aqui é fazer você ser mais forte e, sendo mais forte, ser aprovado o mais rápido possível. Se você não me conhece, eu sou o professor Matheus Teixeira e a minha missão aqui é te levar até a aprovação. E bom, vamos lá. Temos um grande problema nas mãos. A maioria das pessoas que começa a estudar para um concurso ou para um vestibular difícil, logo percebe essas três marcas em si. Tem até um pouco de vergonha de admitir, né? Ninguém sai por aí falando, só o Matheus que faz isso. Ninguém sai por aí falando, olha só, eu sou preguiçoso. Cara, eu sou preguiçoso, eu sou burro, eu sou fraco, eu não consigo fazer as coisas que eu me disponho a fazer, eu não consigo aprender as coisas que eu tenho ali na aula. Então, como ninguém gosta de admitir essas coisas, né, aí começa a surgir as palavrinhas mágicas, né? Não é que você é preguiçoso, não, é que você está procrastinando. Não, existe procrastinação, mas em geral o problema que você tem se chama preguiça, não é procrastinação. E aí, não é que você é burro pra cacete, é burro igual uma porta, tem que ficar mais inteligente, tem que aumentar, expandir o seu imaginário, conhecer novas possibilidades humanas, ter contato com pessoas que exercem a inteligência de uma forma um pouquinho mais excelente. Não vamos resolver isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a culpa é do curso. A culpa é do curso. A culpa é do professor tal. Troca o professor. Troca isso, troca aquilo. Não vamos dizer que você é fraco, não, que a tua vontade é fraca. Você se deixa seduzir por pornografia, por redes sociais, por jogos, por todo tipo de idiotice. Não, vamos falar isso não, isso é feio, né? Politicamente incorreto falar isso, Matheus. Vamos falar que, na verdade, existe um complô do sistema contra você. De fato, existe um sistema moedor de almas, mas esse não é o problema. Se você não quisesse participar desse joguinho, você não participaria. Você participa dele porque você quer. E eu quero mostrar pra você, em primeiro lugar, para onde a preguiça vai te levar. E eu não vou fazer isso citando a vida de ninguém além da minha mesma. Para onde a preguiça me levou. Durante a maior parte da minha vida, eu noto que eu tive uma preguiça intelectual absurda. E isso ficou muito evidente para mim quando eu comecei a estudar para os concursos. Lá em 2016, comecei a estudar para concursos militares. E eu queria até realmente assim, me dedicar. Só que eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia prestar atenção nas aulas. Eu não conseguia me dedicar de verdade porque eu não tinha construído essa virtude. A virtude da diligência, da laboriosidade, de fazer o que tem que fazer. Isso é uma virtude, é uma disposição habitual da alma. Não tinha isso. Então, eu ficava ali, sempre começando e parando. Eu ficava sempre naquela coisa, amanhã eu estudo, e enquanto houver amanhã, eu vou estudar, né? Ou então fingia que estava estudando, mas na verdade estava jogando, estava fazendo qualquer outra bosta. Tava lá no Facebook, na época era Facebook, né? Já tô ficando tiozão. Então assim, isso aconteceu comigo na minha vida em concreto. Eu reprovei 4 vezes antes de finalmente ser aprovado, né, no primeiro concurso da minha vida. Aliás, eu reprovei 4 vezes não, eu reprovei 5 vezes. Então, eu reprovei 5 vezes, foi pior. Porque foram 2 vezes na AFA e 3 na IAR. Aí a primeira vez eu fui aprovado no concurso oficial do Exército Brasileiro, SpaceX, lá em 2018. E isso só aconteceu quando eu comecei a combater a preguiça com medidas eficazes de ação, todo dia, começando a construir um certo grau de disciplina. Mas para que eu pudesse fazer isso, eu tive que chamar a preguiça de preguiça. Eu parei de passar a mão sobre a minha própria cabeça. Eu notei o que eu precisava fazer e me ajudou muito nisso. Todo o treinamento físico que eu fiz, eu comecei a ir para academia, comecei a puxar um ferro, comecei a tomar suplemento, né? Comecei a deixar o sedentarismo de lado. Existe uma forte relação entre a indisciplina física e a indisciplina mental. Não é à toa que Juvenal dizia mens sana in corpore sano. A mente sã em corpo são. Se o teu corpo está doente, se você não tem controle sobre a tua própria boca e se entope de besteira o tempo inteiro, se você não movimenta o seu corpo de forma saudável e natural e não desenvolve o potencial de força que há nele, não estou falando aqui de virar bodybuilder, eu estou falando de desenvolver o potencial de força mínimo para que você seja capaz de se sentir bem no mundo, de não achar que sempre você está ali sendo ameaçado, não ficar com medo de tudo. Para que você seja eficaz e bom para outras pessoas. Para que você possa, por exemplo, pegar um botijão de gás.
para que você consiga pegar alguém no colo se houver um acidente e ninguém mais puder fazer isso. Tô falando desse mínimo aqui. Esse é um desenvolvimento que mata a preguiça, até mesmo a preguiça intelectual. E isso culmina na burrice, cara. Por que ser burro é ruim? Por que a burrice é um problema? Quando eu falo de burrice aqui, por favor, não entenda, não confunda a burrice com ignorância. Existem pessoas que não tiveram acesso a um conhecimento um pouco elevado, né, superior, porque não puderam. Foram privadas disso pelas circunstâncias em que viveram. Isso é completamente diferente daqueles sujeitos que têm as ferramentas e as possibilidades concretas de acesso, mas não querem, preferem trocar o seu tempo por idiotices. Talvez você seja um desses sujeitos, ou você conhece, tem um amigo seu que é, né? Eu sei qual é que é. Tem um amigo lá que é. Então o que acontece? Você olha e vê assim, pô, cara, você tem um aparelho na sua mão que é mais potente do que todos os computadores da Segunda Guerra Mundial juntos. É mais potente do que o computador, né, que programou a viagem do homem à Lua. Mas você usa isso pra ver sacanagem e pra ficar vendo a vida dos outros no Instagram. Esse é o grau de burrice. Assim, tu tem acesso a mais livros do que a Biblioteca de Alexandria, mas aí você usa isso pra ficar olhando fofoca. Né? Caraca, cara. Tá entendendo? Isso é burrice, pô. Isso é burrice. De verdade mesmo. Com todo esse potencial intelectual que pode ser desenvolvido, você não quer fazer. E por quê? Porque falta uma coisa antes. Um negócio que o Sócrates dizia, né? A vida irrefletida, uma vida não pensada, não é vivível para o ser humano. Você não está vivendo de verdade. Quando você não é dono, você não é autor das suas ações. É necessário superar essa burrice que impede você de ver as coisas com clareza. E essa burrice é uma falta de assentamento na realidade. Você não vê as coisas com clareza, então você toma péssimas decisões uma atrás da outra. E essas péssimas decisões elas vão acumulando. E, Matheus, o que isso tem a ver com o meu concurso, o meu vestibular? Ah, você quer saber? É o seguinte. Se você não deixar de ser burro, você vai sofrer da síndrome do burro sentado. Nunca ouviu falar dela? É porque não está no DSM, não. Está no livro A Arte da Aprovação que eu mesmo escrevi. Olha essa cara, que maravilha. Eu conheço esse termo, né? Meio de brincadeira, meio sério. É o seguinte. Síndrome do burro sentado. É aquele sujeito que ele acha que ele vai conseguir ser aprovado no concurso mesmo sendo burro, só ficando sentado durante muito tempo, né? Estudando, com muitas aspas. O problema é, meu querido, burro não estuda. Burro não estuda, porco não estuda, galo não estuda, peixe não estuda, bicho não estuda. Só ser humano que estuda. Então, se você não age como gente, você não constrói uma vida digna do seu estado de ser humano, você não vai conseguir estudar bem. Não adianta. Enquanto tua vida tá uma bagunça completamente louca, você não vai ter um bom estudo. O teu estudo sempre vai ser ineficaz. O teu estudo sempre vai ficar para depois. Ele nunca vai ter uma ordem lógica que leva à aprendizagem. Então você pode passar 15 horas por dia sentado estudando e você não vai aprender nada. E isso descamba para o terceiro ponto, que é a fraqueza. Fraqueza de vontade. Mas também fraqueza no geral, fraqueza mental, fraqueza psicológica, fraqueza de vontade. Se tudo te abala, se você é uma daquelas pessoas afetadinhas, qualquer coisa te abala, tem essa fraqueza emocional muito grande. Se você tem uma fraqueza da vontade muito grande, qualquer coisa faz você mudar de ideia. Você não tem uma vontade firme e decidida. Por quê? Porque você não vê... Veja, volta para o segundo ponto. Você está tomado por essa burrice fundamental, não consegue ver as coisas como elas são. Tudo que você chama de decisão é falso. Você nunca vai tomar decisão nenhuma. Não tem decisão sendo tomada na sua vida. Só tem impulsos ou um mero querer. Qual é a diferença entre a decisão, o impulso e o mero querer? É necessário conhecer isso. A decisão é tomada em bases racionais. Você olha e você fala, eu quero isso aqui, e você tem certeza daquilo e toda a tua ação se mobiliza naquela direção. O impulso parece, mas ele não é tão racional. O impulso é, como o nome dele já diz, um impulso. Você se joga atrás de alguma coisa, só que ele não se sustenta por muito tempo. A vida, na maioria das pessoas, é uma coletânea de impulsos. Começa um negócio, para. Começa outro negócio, para. Começa outro negócio, para. Nunca leva nada à perfeição. E o mero querer é aquela posição que a gente tem assim, eu até queria isso aqui é interessante, mas... Sempre tem um mais, né? Sempre tem um mais. É uma das coisas mais tristes que tem. Você nunca se mobiliza de verdade. Então, olhando para isso, o que a gente entende? Olha só. Se você não, em primeiro lugar, Matheus, eu sou preguiçoso. Se você não mudar
a forma como você enxerga o mundo e a forma como você age habitualmente para o mundo, ou seja, começando a construir uma ação virtuosa ao longo do seu dia a dia, da sua vida. Se você olha para si mesmo e fala, pô, Matheus, além de preguiçoso, eu sou burro. Bom, se você não tem um ordenamento da sua visão de mundo, volto para o ponto da visão de mundo, volto para o ponto da forma como você está olhando para as coisas, da forma como você está agindo diante do mundo. A tua ação é humana, você age como gente, você age de forma plenamente racional, ou você age plenamente racional, não tem como, né? Até porque a razão é comparação, mas você está entendendo para onde eu estou querendo falar. Plenamente consciente. Você age de forma plenamente consciente, ou você simplesmente age assim pelos impulsos, pelas coisas, né? Você fica indo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E terceiro, né? Se você tem essa fraqueza de vontade, que é derivada exatamente dessa bagunça completa, numa vida completamente desordenada, olha, onde é que você vai? Então a gente precisa construir esses 3 pilares. E aonde estão esses 3 pilares? Pô, evidente que não dá pra eu passar isso pra você aqui em 11 minutos de vídeo, né? Tem 11 minutos agora. Não dá, cara, 11 minutos, que ainda que fosse 30 minutos de vídeo. Eu não consigo fazer isso, porque eu não sou santo ainda, não faço milagre. Mas foi exatamente por isso que eu criei a Forja do Estudante Aprovado. Matheus, o que é isso? É o meu treinamento, no qual eu ensino pra você a equação fundamental da aprovação. Domínio do processo de estudos mais domínio da sua mente é igual a ser aprovado. E você vai ficar o quê? Vai ficar mais inteligente, você vai ficar mais forte, você vai ter mais disposição e empenho para encarar os estudos, mas muito mais do que isso. Para entender como os estudos são um caminho de desenvolvimento humano que vão fazer de você uma pessoa melhor. E aí sim você se torna irreprovável, aí sim você se torna um candidato imbatível. É para isso que a Forja existe. Eu não preciso nem dizer, né, que com isso, é óbvio que a sua aprovação ela vai se tornar mais próxima, vai ser um processo muito mais rápido do que a sua concorrência. Em 2 anos de estudo verdadeiro, eu passei em primeiro lugar no concurso que eu queria. Esse mesmo concurso, o CFO, CBMERG, tem gente que já está há 8, 10 anos estudando para ele e nunca passou. Então, fica o meu convite. Junte-se à Forja do Estudante Aprovado. O link está aqui embaixo na descrição. Um forte abraço para você, fique com Deus, até o próximo vídeo.